meninos. Meu nome é Natália Rodrigues, sou coordenadora regional da Câmara de Comércio Índia Brasil e diretora da Associação Amigos da Índia para o Estado de Minas Gerais. Estou aqui hoje com o Leonardo e com a Letícia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Índia, né? Trazer aspectos da política, economia, dicas de negócios com a Índia. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer à Câmara Internacional de Negócios pelo convite para a gente participar da Academia SimBR, que está sendo lançada agora. E também agradecer a participação aqui conosco do Leonardo e da Letícia. O Leonardo, ele é cônsul-geral honorário da Índia no Rio de Janeiro, presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil e também diretor social da Associação Amigos da Índia. E a Letícia é coordenadora geral da Câmara de Comércio Índia Brasil e também diretora da Associação Amigos da Índia. Vou convidar os dois aí para algumas palavras de boas-vindas. Obrigado, Natália. Namastê a todos. Namastê, Letícia. Além disso, eu sou um apaixonado pela Índia, Natália. Antes de tudo, reforçar os agradecimentos. Para a gente é muito importante iniciativas como essa, né? Um dos principais obstáculos, desafios da relação Índia-Brasil é justamente o desconhecimento mútuo, né? E é um dos papéis do consulado da Câmara de Comércio Índia-Brasil trazer um pouquinho mais da Índia para os brasileiros, e a gente espera que com esse breve curso essa breve apresentação que a gente está organizando aqui hoje, a gente consiga trazer um pouquinho da Índia para todos. Obrigado. Namastê, Natália, Leonardo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também para conversar sobre a Índia, né? Faz 5 anos que trabalho já no fomento da relação Índia-Brasil, junto com vocês. E eu acho que esse bate-papo vai ser bem interessante para a gente trazer pontos de negócios e também culturais sobre a Índia, que é um país que a gente gosta tanto, né? Então vamos lá. Vamos lá. Perfeito, vamos sim. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que todo mundo consiga acompanhar, né, o nosso bate-papo. Vou pedir para a Letícia só habilitar a função ali, que ela está fazendo a gravação para a gente aqui. E daí a gente vai iniciar. Está habilitada, Natália. Vê se deu certo. Perfeito. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, está ótimo aqui. Perfeito. Então, iniciando aqui, a gente está chamando esse bate-papo nosso de Desvendando a Incrível Índia, né? E aí, reforçando que é uma iniciativa da Câmara de Comércio Índia Brasil, com a Academia SimBR e a Associação Amigos da Índia. Temos aqui um pouquinho sobre a Câmara de Comércio. Eu gostaria de convidar o Leonardo para iniciar contando um pouquinho sobre a Câmara, o que fazemos, né, e a nossa história. É um prazer, Natália. Eu faço parte da diretoria que fundou a Câmara de Comércio Índia Brasil, como vocês podem ver aí, há mais de 15 anos. Nós registramos a Câmara de Comércio Índia Brasil em novembro de 2003 e desde então estamos trabalhando para fomentar, fortalecer a relação entre a Índia e o Brasil. Um dos pontos fundamentais que a gente colocou aí, que para poder fomentar, fortalecer essa relação, é a organização das missões. Nós organizamos mais de 30 missões comerciais e oficiais à Índia, pois a Câmara acredita que, levando delegações de brasileiros à Índia, é a melhor forma de mostrar a força da economia indiana, a força do país, como a Índia vem crescendo, e aí sim fomentar essa relação. Realizamos missões já com a Presidência da República, missões com governadores de estados e missões comerciais dos mais diversos setores, né, dos setores proeminentes aí da relação Índia-Brasil, como o setor de tecnologia da informação, setor farmacêutico, de engenharia, mineração, construção. Vários setores a gente sempre está promovendo essas missões específicas setoriais. Atualmente a gente já tem mais de 100 associados, né, 100 associados dos mais diversos setores. Então a Câmara de Comércio Índia-Brasil, ela é uma associação privada sem fins lucrativos, multissetorial, mas que tem a credibilidade e a força institucional e o reconhecimento de ambos os governos, que isso é essencial, né, para qualquer Câmara de Comércio desenvolver um bom trabalho, esse apoio, esse reconhecimento, esse suporte, né, de ambos os governos. Nós somos reconhecidos e temos uma forte parceria
com a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, que representa o governo brasileiro, assim como também a gente tem uma forte parceria com a Embaixada da Índia em Brasília, que representa o governo indiano. Além disso, a gente tem um conselho consultivo que nos auxilia bastante no fomento dessa relação. Como eu disse, né, a Câmara ela é multissetorial. Os nossos colaboradores, né, são jovens, formados na grande maioria em relações internacionais, são internacionalistas, mas como a Câmara é multissetorial, a gente está sempre precisando desse suporte do nosso conselho. Nosso conselho hoje é composto por mais de 20 empresários, executivos, pessoas fortes aí no mercado, que nos auxiliam a fortalecer a relação Índia-Brasil nos mais diversos setores que esse conselho representa. Vou passar a palavra agora para a Letícia para falar um pouquinho dos nossos serviços, né, Letícia, que já tem aí 5 anos de casa. Obrigada. Então, eu acho que, além disso tudo que o Leonardo já mencionou, é importante a gente ressaltar o nosso papel de ser uma ponte, né, de negócios mesmo entre a Índia e entre o Brasil. Então, a gente dá todo o apoio para buscar fornecedores, clientes, parceiros. Então, a ideia é realmente a gente entender o objetivo da empresa com o mercado indiano ou com o mercado brasileiro e executar um cronograma de trabalho que seja estratégico para a empresa que conta com o nosso apoio para atuar nesses mercados. Então, dentre nossos serviços, a gente pode mencionar aí as pesquisas de mercado. Temos também um trabalho para buscar a referência dessas empresas, a idoneidade. Então, a gente tem um relatório de idoneidade que é feito com parceiros, mostrando quem são os sócios dessas empresas, o risco de negociação. Além disso, aí, a gente auxilia com algumas soluções logísticas, também com parceiros da Câmara de Comércio Índia Brasil. Cartas de recomendação, auxiliamos nos processos de visto do Brasil e da Índia. E também a gente faz agendas, né? Como o Leonardo falou, as missões são importantes, né? A gente fazer as visitas presencialmente, entender um pouquinho da cultura de negócios do país, que a gente vai falar hoje aqui também. Então, a gente faz essas agendas realmente com o foco daquela empresa no mercado indiano ou no mercado brasileiro. E também, né, a promoção de eventos. Fazemos fórum de CEOs para trazer pautas importantes para as empresas que estão investindo no Brasil ou empresas brasileiras que estão investindo na Índia. Então, a gente promove essa comunicação entre os empresários, o setor público e também entidades de classe. Então, são alguns dos serviços aí que a gente faz, que eu acho que é importante mencionar. E a gente gosta muito de promover esse apoio para as empresas brasileiras e indianas que querem explorar esses mercados, né, e explorar essa relação. Perfeito. Então, assim, a Câmara fica à disposição de todos aí. No final, a gente vai colocar as nossas informações das redes, vocês podem seguir para ter mais informações e entrar em contato para saber mais, além do que a gente já compartilhou aqui com vocês. E agora, dando seguimento, a gente vai trazer dados gerais sobre a Índia, né, para a gente iniciar aí com as informações básicas sobre o país. Então, o nome oficial é República da Índia, a localização geográfica fica na Ásia Meridional, a capital é Nova Delhi, a capital financeira é Mumbai, e aí até um paralelo com o Brasil, seria uma cidade similar a São Paulo, né, em termos de importância como capital financeira. A população é de 1,3 bilhão de pessoas, né? É muito representativa. O PIB de 2 trilhões 875 milhões de dólares, né? Isso dados do Banco Mundial de 2019. O idioma, a Índia é um país que tem 21 idiomas oficiais, mas muitos dialetos, são milhares de dialetos. Mas se a gente for ver aí as duas principais línguas, né, utilizadas, tendo em vista a porcentagem da população que utiliza essas línguas, seriam o hindi e o inglês, sendo o inglês a língua oficial, né, assim, na verdade, tratada como oficial no meio corporativo, como a língua dos negócios. Então, para o comércio internacional, o inglês é utilizado como base. No clima, a gente tem ali zonas climáticas tropical úmido, tropical semiúmido e subtropical úmido. A gente vai até comentar um pouquinho mais sobre isso.
A moeda indiana é a rúpia indiana, e fazendo um paralelo aí com o real brasileiro, seriam 15 rúpias para R$ 1, em média, né, com a cotação mais recente, e seriam 70 rúpias para $1. Só para dar uma noção aí de como é a moeda comparada à nossa e ao dólar americano. Na divisão política, a gente tem 29 estados e 7 regiões federais. Aí eu vou pedir agora para o Leonardo e para a Letícia acrescentarem alguns comentários aqui nesses dados. Perfeito, Natália. Eu tenho 2 pontos aqui, dois dados aqui que eu queria destacar. O primeiro deles é a população, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a segunda maior população do mundo, né? Só perde para a China. Mas há estudos aí que mostram que nos próximos anos, talvez de 3 a 5 anos, a Índia já ultrapassa a população chinesa, porque o crescimento da população, o crescimento vegetativo da população indiana continua em ritmo muito acelerado. Eu queria, então, destacar o tamanho da população indiana e fazer um pequeno paralelo também com o Brasil. A Índia tem também dimensões continentais. Também é um país muito extenso em termos de território. Mas não é um território tão grande como o nosso, como o território brasileiro. É 2,5 vezes menor o território indiano do que o território brasileiro, e a população 7 vezes maior, né? A população brasileira é um pouco acima de 200 milhões de pessoas, para ver que a Índia é muito populosa e todos os principais centros indianos, as principais cidades, também são cidades muito populosas. O outro item que eu queria destacar aqui é o PIB, né? A Índia já é a 5ª maior economia do mundo, vem crescendo aí, né? Ultrapassando países importantes. Há previsão para se tornar a 3ª maior economia do mundo nos próximos 15 anos. Né? O PIB cresceu a mais de 7% nos últimos 10 anos e hoje é a economia que mais cresce no mundo. Também assumiu esse título aí da China nos últimos anos, crescendo aí a essa média de 7%. São esses 2 pontos aqui, Natália, que eu queria destacar. Aproveitando aí a fala do Leonardo, eu também queria destacar alguns pontos importantes aí em relação ao clima, por exemplo, que é muito influenciado pelo Himalaia e pelo deserto do Thar. Então, a gente tem um período do ano na Índia que acontecem as monções, né? Então, um período de chuvas intensas. E a gente fala que se você tem interesse em visitar a Índia para negócios ou para turismo, para evitar esse período, que geralmente dura aí entre junho e outubro, dependendo da região. Então, o melhor período aí para se visitar a Índia é entre novembro e março, que é o outono e inverno deles. Então, acho que é um ponto interessante para ser destacado. E como a Natália falou, né, das línguas, não é incomum que você encontre indianos que falem mais de 4 idiomas, né, justamente porque eles falam o hindi, falam o inglês e, eventualmente, dialetos, né, do estado em que nasceu e outras línguas também. Então, eu mesma tenho amigos que falam aí 7 línguas. Então, isso é realmente bem incrível. Vamos passar agora para os principais símbolos nacionais? Eu posso assumir aqui, Natália? Por favor. Vamos lá. Primeiro falando do Ashoka Chakra. É um símbolo importante indiano. A gente encontra esse símbolo na bandeira da Índia, no centro da bandeira. Ele substituiu um outro símbolo que é muito importante no processo de independência da Índia. Antigamente, no meio da bandeira, tinha a roda de tear, né, que é bem parecida com esse chakra, né, muito em virtude do movimento de independência de Mahatma Gandhi, né, que queria se ver livre, queria a independência do Império, na época do Império Britânico. Ele estimulava os indianos a produzir suas próprias roupas, seu próprio tecido. Então, essa máquina de tear ficou muito famosa na Índia, foi muito disseminada, e ela ficava no centro da bandeira indiana, que depois foi substituída por esse lindo chakra, né, o Ashoka Chakra, que é o chakra do Dharma, o chakra do dever. Esse chakra também a gente pode encontrar ele num dos símbolos importantes da Índia, no brasão da Índia, que é o leão de Ashoka, né, que vem de um forte reino de Ashoka, que também existiu naquela região muito antes da independência indiana.
essa roda, né, esse chakra, que também está na base do leão, ela tem 24 raios, e cada um desses raios simboliza uma importante virtude, né, da cultura, da filosofia indiana. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que embaixo desse brasão tem uma frase linda que também é muito importante para a cultura indiana e para toda a história indiana, né? A frase que está embaixo desse leão de Ashoka é Satyameva Jayate, que significa a verdade sozinha triunfa, né? A filosofia indiana está muito ligada à verdade, e também é um dos princípios aí que foram difundidos por Mahatma Gandhi, né? Satya, a verdade. Vou pedir para a Letícia explicar para a gente um pouquinho da bandeira e do lindo hino indiano. Pois é, a bandeira também traz alguns significados, né? O açafrão, a cor laranja, significa coragem. O branco é verdade e paz. Como o Leonardo falou, Satya, a verdade, isso estava muito relacionado no movimento de independência que foi liderado aí por Gandhi. E o verde é fé e prosperidade. E o hino, a gente pode colocar aqui 3 palavras, né? O Jana Ganamana, que Jana significa pessoa, Gana significa grupo e Mana mente. Então, eles fazem um agradecimento, né, ao Deus, a quem vai guiar o destino da Índia, né? Então, foi um hino que foi escrito pelo poeta Tagore, que foi o Nobel de Literatura. Eu não vou saber exatamente o ano, mas ele tem poesias incríveis também, que quem quiser entender, ler um pouquinho mais sobre ele, lá na página da Associação Amigos da Índia, a gente postou alguns poemas e algumas informações bem interessantes. Perfeito, então vamos dando seguimento aqui. A gente trouxe algumas questões dos aspectos de história e política. Isso, não então, tem acho como, que o né? Leonardo vai iniciar para a gente com a cultura. Perfeito, não tem como falar da Índia sem contar um pouquinho da história da Índia, sem falar um pouquinho de política, e iniciando aqui com a cultura milenar, que é um dos traços importantes da Índia. Apesar de ser uma nação super nova, uma nação jovem, né? A Índia foi independente em 1947, ela é uma civilização milenar, talvez a civilização mais antiga já existente. Desde Mohenjo-daro, Harappa, são civilizações mais antigas do que a civilização romana, a civilização egípcia, e é interessante que vários dos preceitos, vários dos traços, vários dos conceitos, dos costumes dessa civilização antiga hindu ainda prevalecem nos dias de hoje. Então, é uma civilização milenar e que ainda persiste, que ainda existe a civilização hindu. Isso é muito importante para a gente poder entender a Índia. Um outro ponto importante é a religião, né? A Índia tem várias religiões e a religião predominante é a religião hindu. Muita gente acha que o budismo, né, é a religião predominante, mas hoje apenas, talvez menos de 1% da população é composta por budistas. Foi, de fato, uma religião que surgiu na Índia com Siddhartha Gautama, né? O Buda nasceu em território indiano. A gente até brinca que foi um dos bons produtos de exportação da Índia, né? O budismo, que pode ser encontrado em vários países vizinhos da Índia. Mas a religião predominante da Índia é o hinduísmo, né? Quase 80% da população. Mas a gente não pode deixar de mencionar que a segunda maior população islâmica do mundo está na Índia, né? Tem muitos muçulmanos na Índia também, é a segunda maior religião da Índia, além de outras religiões, né? Como o próprio budismo que eu mencionei, o sikhismo, né? Que são aqueles que usam turbante, o jainismo, e também tem aí quase 2% da população indiana de cristãos. Poucas pessoas sabem disso. Um outro ponto importante para entender a Índia é lembrar que a Índia foi colonizada pela Inglaterra, né? Foi colonizada pelo Reino Unido durante muitos anos, e é claro que tem, assim como toda a metrópole faz com as colônias
deixou ali marcas, né, deixou heranças não muito positivas, mas a Inglaterra também deixou heranças muito positivas na Índia. A principal delas, que já foi até mencionada e destacada pela Letícia, é o inglês, a língua inglesa. Isso possibilitou que a Índia se abrisse para o mercado externo na década de 90 com uma maior facilidade, né? A maioria da população indiana fala inglês, e isso é muito bom para os negócios internacionais. Além disso, a Índia é toda cortada por ferrovias. Isso também foi uma herança positiva britânica, né? Isso facilita muito a logística interna, né? As ferrovias indianas são referências, né? Inclusive até em parcerias com o Brasil, vários indianos já vieram aqui renovar a nossa malha ferroviária. E um outro ponto positivo, uma outra herança britânica positiva é o sistema educacional, né? A Índia tradicionalmente sempre prezou pela boa educação de sua população, mas veio a Inglaterra e ajudou a organizar esse sistema educacional, e hoje a Índia continua sendo referência mundial, né? Você pega os principais PhDs do mundo, né? Mestres, doutores aí das principais universidades, né? Dos Estados Unidos, Canadá, da própria Europa, a gente vai ver nomes importantíssimos indianos. É isso, um outro ponto importante de mencionar é que a Índia foi colonizada pela Inglaterra, mas não todo o território indiano. Tiveram outras colonizações, vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso, não só a colonização inglesa, mas teve também colonização portuguesa, francesa, né? Mas e várias regiões também não foram colonizadas, né? Alguns marajás, né? Alguns reinos não foram colonizados pela Inglaterra. É isso aí, vou passar a bola para a Letícia para falar um pouquinho de Mahatma Gandhi. A Letícia recentemente nos ajudou a organizar belos eventos aí de promoção de Mahatma Gandhi, porque recentemente celebramos aí 150 anos do nascimento de Gandhi. Vamos lá, Letícia. Vamos lá. Gandhi, é difícil a gente falar sobre Gandhi com poucas palavras, né? Ele foi aí um dos líderes da independência da Índia, que aconteceu em 1947. Gandhi era um advogado que estudou na Inglaterra, teve também uma trajetória ali na África do Sul, que foi onde ele iniciou a sua luta pacífica, né? Parece contraditório, mas foi exatamente o que ele fez no movimento de independência da Índia. Um exemplo disso, a gente pode citar a própria Marcha do Sal, em que Gandhi reúne várias pessoas para marchar até o litoral da Índia e fazer o seu próprio sal. Então, qual foi o significado disso, né? Na época que a Índia era colônia da Inglaterra, existiam as leis do sal, em que falavam que os indianos não poderiam produzir o próprio sal. Então, essa marcha, né, apesar de simbólica, significou muito. Então, é o que ele chama aí de desobediência civil, né? Depois da marcha, Gandhi e outros indianos foram presos, mas foi nesse tipo de movimento, né, de não violência, de desobediência civil, que Gandhi liderou a independência da Índia. Foi um movimento muito importante e que a gente pode adquirir um grande aprendizado, né? Todo mundo já escutou as frases de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente entender qual que é o nosso papel, como que a gente pode influenciar o outro e, mais do que isso, como que a gente pode influenciar o outro sem violência, né? Seja verbal ou não verbal, né? Eu acho que hoje em dia a gente está vendo muito isso nas redes sociais, né? Das pessoas ali discutindo umas com as outras, e Gandhi traz um ensinamento de não violência, de cultura de paz, que é muito rico, e tem vários estudos aí hoje que falam sobre cultura de paz, sobre comunicação não violenta, que eu recomendo muito a todos a se aprofundarem nesse tema. E aí tem uma ensinamentos muito atuais, né, Lê? Ensinamentos muito atuais e caíam como uma luva aqui para os dias de hoje. Muito bacana. E tem uma frase que eu até anotei aqui que eu achei muito interessante, mais uma, né, da Gandhi, que ele fala: violência é criada por desigualdade. A não violência, ela acontece pela igualdade, que é o que ele pregava. Então, eu acho que realmente é aí uma grande personalidade para ser estudada e merece um tema dedicado a ele. E aí aqui a gente colocou também o sistema de castas, né, que foi destituído com a independência, mas que também merece
uma aula só sobre isso. Aí vou deixar a Natália falar um pouquinho aí sobre o sistema político e os acordos internacionais. Ô, Natália, até antes de você prosseguir aí, complementando o que a Lê falou, até sobre o sistema de castas que foi abolido após a independência, né, Gandhi também teve um papel fundamental, né, na abolição desse sistema de castas na Índia. Hoje, o sistema de castas é proibido na Constituição indiana. E um dos movimentos importantes de Gandhi foi que os conhecidos Dalits, né, aqueles 100 castas que os britânicos chamavam de intocáveis, Gandhi deu uma nova denominação para eles como filhos de Deus. E isso foi essencial aí para buscar um pouquinho mais de igualdade nesse sistema antigo de castas indiano. Mas, como a Letícia falou, a gente precisa de bastante tempo aí para poder debater essas questões, mas são questões muito ricas, complexas, mas bem interessantes para poder entender um pouquinho mais da sociedade indiana. Pode tocar agora, Natália. Concordo muito com tudo que vocês falaram e eu queria só acrescentar também um ponto aí. Em relação a Gandhi, né, ele se tornou uma referência internacional aí com a política de não violência dele e que é totalmente transversal, né, é aplicável aí às mais diversas esferas e não é à toa que foi celebrado recentemente os 150 anos, né, de Mahatma Gandhi. E uma curiosidade em relação à independência da Índia aconteceu em 1947. Em 1948, Índia e Brasil iniciaram sua relação bilateral formalmente e em 2018 foram comemorados os 70 anos da relação bilateral Índia-Brasil. Então, é uma informação interessante, a gente vai passar daqui a pouco por alguns dos principais setores dessa relação bilateral, mas é interessante essa informação dos 70 anos, né, que foi um marco muito representativo. E agora falando um pouquinho do sistema de governo da Índia. A Índia é uma democracia parlamentar, na verdade é a maior democracia do mundo hoje, né? Então, é um dos países de referência no sistema de governo de democracia parlamentar. O primeiro-ministro atual é o Siri Narendra Modi, e aí até uma informação interessante, essa denominação Siri é uma denominação típica do hinduísmo, que significa senhor, mas é uma forma de tratamento mais respeitosa. Então, os indianos têm muito costume de utilizá-la para indicar respeito a autoridades e a personalidades né, que têm grande representatividade. E aqui também a gente trouxe as principais participações internacionais da Índia, né, em organizações e fóruns internacionais. Então, é claro, a gente tem a ONU, a ASEAN, né, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a SAARC, né, que é a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional. Temos também G20, OMS, OMC, IEA, Commonwealth of Nations e falando ali especificamente dos grupos em que Índia e Brasil interagem de forma mais próxima, a gente tem, claro, os BRICS, né, que tem ganhado cada vez mais representatividade e as instituições dentro dos BRICS têm se fortalecido, como, por exemplo, o New Development Bank, né, que é o Banco dos BRICS, que tem ganhado cada vez mais força e mais robustez. O IBAS, que é o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, que é um grupo mais focado, né, na promoção de discussões voltadas para esses 3 países em desenvolvimento. Então, eles abordam temáticas comuns para fortalecer o crescimento uns dos outros ali, né? E temos também o G4, que aí é uma aliança entre Alemanha, Brasil, Índia e Japão, para uma ação específica de pleitear um assento permanente junto ao Conselho de Segurança da ONU. Então, a gente vê aí esses grupos, né, em que Brasil e Índia interagem de forma mais próxima. E uma característica interessante dessa interação é que ambos os países, historicamente, prezam muito pela cooperação sul-sul, né, que é a cooperação entre os países em desenvolvimento, justamente para fortalecimento desse grupo de países, uns ajudando aos outros. E aí, comentando um pouquinho sobre uma curiosidade que o Leonardo começou a trazer, é que a maior parte do território indiano foi colonizado pelos ingleses, mas a região de Goa, em específico, por exemplo, foi uma região colonizada pelos portugueses. E aí é interessante porque hoje, quando você vai a Goa, você consegue identificar características da arquitetura, né, portuguesa, e também algumas pessoas falam português de fato. Então, existe ali um histórico dessa colonização portuguesa que interage muito bem
o nosso histórico do Brasil, né, de interação com os portugueses também. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho agora da economia indiana. Aí acho que a Letícia vai trazer algumas informações aqui para a gente. Obrigada, Natália. Eu acho que as informações aí a gente já passou de forma... a gente já deu um panorama geral, né, do PIB, quase 3 trilhões de dólares em 2019, é a quinta maior economia do PIB do mundo. Temos aí também uma taxa de crescimento de média aí de 7% ao ano, então a Índia foi o país que mais cresceu nos últimos anos. E o governo indiano tem trabalhado muito para a atração de investimento estrangeiro, e fazem isso através do programa Make in India. Então, hoje, a Índia está no 9º lugar dos países que mais recebem investimentos, e em 2019 o valor foi de 51 bilhões de dólares. E aí a inflação 4,6% ao ano. Legal, Letícia. E algumas empresas brasileiras estão aproveitando desse programa, né, do Make in India, né? Já existem alguns investimentos brasileiros importantes na Índia, como é o caso da WEG, da Perto, né? Ambas com instalações industriais em território brasileiro. A gente espera que cresça, né, essa presença brasileira lá, porque é uma economia forte e é um mercado gigante, né? Com certeza, bem interessante para as empresas nacionais. Vou falar um pouquinho da balança comercial Índia-Brasil. Essa balança está mostrando de 2009 a 2019. A gente teve um recorde da balança em 2014, que nós atingimos 11 bilhões de trocas comerciais, 11 bilhões de dólares de trocas comerciais. Depois a gente teve uma pequena queda, né, que é demonstrada aí no gráfico, em virtude da crise mundial, mas a gente já está retomando esse crescimento. E mesmo 2020, né, um ano de pandemia, um ano atípico, há projeções de a gente retomar os 11 bilhões de dólares de trocas comerciais. E aí falar um pouquinho dos setores, né? Quais são os principais setores da relação Índia-Brasil? O que o Brasil exporta para a Índia? Principalmente petróleo, né, o óleo bruto de petróleo, gorduras, óleos vegetais, açúcares e melaços, apesar da Índia também ser um grande produtor de açúcar, ter grandes plantações de cana-de-açúcar, em virtude do tamanho da população, o Brasil é o principal exportador de açúcar para a Índia. E um outro setor importante é o setor de minerais, em destaque para o ouro, né? O Brasil é um dos principais exportadores desse metal precioso para a Índia. E uma curiosidade bem interessante, a Índia hoje tem o maior ouro per capita do mundo. Falando de um dado de ouro per capita de uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é muito ouro que a Índia importa, né? É muito ouro que a Índia consome. Então, aí também é uma grande oportunidade de negócios. Agora, falando um pouquinho das importações da Índia, o que o Brasil importa da Índia. Produtos farmacêuticos, grande destaque para os produtos farmacêuticos, né? A Índia é a farmácia do mundo, principalmente nesse momento de pandemia, né? O Brasil viu como é importante a Índia, né? O Brasil importa não só produtos acabados, a Índia é referência em genéricos, mas também importa muitos insumos, né? Sais para a produção dos nossos medicamentos. Um outro segmento também é o segmento do petróleo, mas nesse caso o Brasil importa já o óleo combustível, né? Principalmente o diesel da Índia. Ou seja, nós exportamos óleo bruto, a Índia é muito boa no refino, né, desse petróleo, e a gente importa os óleos combustíveis, é muito importante para a nossa pauta. Além disso, um outro setor importante de inseticidas, né, e seus semelhantes simbolizam aí 9,7%, simbolizaram, né, 9,7% das importações brasileiras de origem indiana em 2019. Aqui, claro, estamos falando só de troca de produtos, né? Mas um outro setor muito importante da relação Índia-Brasil é o setor de tecnologia da informação, né? Que é um setor de serviços. Então, também existe muita troca aí nesses segmentos. Muitos investimentos indianos aqui presentes no Brasil, muitas dessas grandes empresas de BPO, tecnologia, estão aqui instaladas. Então, a gente também tem muita importação de serviço. E também tem no caminho inverso, algumas das boas empresas de tecnologia brasileiras também estão presentes em território indiano.
mas muita coisa ainda para ser feita, né? E a Câmara de Comércio Índia Brasil, o consulado, vem trabalhando aí para não só diversificar essa pauta, mas aumentar, fortalecer essas trocas comerciais. É isso, e como o Leonardo acabou de mencionar, a perspectiva é de crescimento e de fortalecimento cada vez mais dessa relação bilateral. Então, até com a nossa experiência aqui na Câmara, a gente vê que os empresários brasileiros começam a enxergar mais a Índia, entender a importância da Índia enquanto mercado parceiro, né? E o outro caminho também, os indianos passam a enxergar o Brasil de uma forma mais próxima. Então, a tendência é que, de fato, o relacionamento bilateral se fortaleça cada vez mais. Tanto na área econômica quanto cultural também. Oi? Vale mencionar aí que tem muito potencial para o agronegócio, né? A gente estava até conversando isso algumas semanas atrás. O agronegócio é um setor subexplorado ainda e também entretenimento, né? Brasil e Índia podem ter uma cooperação super interessante nesses setores. A gente muito bem lembrado. Na parte do entretenimento, Bollywood, né, que é o grande centro de produção e de entretenimento na Índia, que é referência, né, mundial. Então, e o Brasil também tem se fortalecido muito no setor e criado interesse em explorar outras formas de entretenimento. Então, com certeza, ambos os setores aí são setores que têm muito, muito potencial de crescimento. Destacando o setor agrícola, que foi mencionado pela Letícia, né, uma população desse tamanho, né, e o Brasil ele tem essa vocação, né, de agroexportador, né? Imagina para você alimentar uma população desse tamanho, né, e o Brasil sabe produzir, né? Um dos grandes potenciais dessa relação é justamente as exportações de pulses, né, leguminosas, do Brasil para a Índia, né? É a base da alimentação indiana, tem grande população vegetariana e eles consomem todos os dias o que eles chamam de dal, e nada mais é do que são lentilhas, né? Vários tipos de lentilhas ali que acompanham com o arroz basmati ou os pães. Eles gostam também muito de grão de bico, ervilha, e a gente tem terra, né? Tem recurso hídrico, tem competitividade para produzir esses alimentos e exportar para a Índia e assim fortalecer ainda mais a nossa balança comercial. Muito bem lembrado, são dois setores importantes. O setor de audiovisual também dispensa comentários. Bollywood é a maior produtora de filmes do mundo, né? Produz 3 filmes por dia, produzem mais filmes do que a famosa Hollywood. Vamos seguir para a cultura de negócios. A cultura de negócios indiana, Natália? Vamos sim. Olha só, a gente trouxe aqui alguns pontos que são curiosidades aí em relação à cultura de negócios indiana, e a gente traz também um pouquinho da cultura tradicional mesmo. Começando a abordar alguns pontos aqui, a gente tem a questão do inglês, né? Como a gente mencionou, é o idioma oficial, assim, né? É o idioma utilizado nas negociações. Então, as negociações internacionais são todas feitas em inglês, porque realmente é a língua internacional e grande parte da população tem conhecimento da língua. E uma curiosidade interessante aqui sobre a questão da troca de cartão de visitas, né, que é uma coisa muito comum no mundo dos negócios. Os indianos, eles prezam por entregar o cartão de visitas com as 2 mãos, que é uma ação que indica respeito àquela pessoa com quem o indiano está se comunicando, e mostra atenção, né, e cuidado ali naquele momento da troca do cartão. Então, eles sempre entregam com as 2 mãos e o cartão com as informações viradas para a pessoa que está recebendo aquele cartão. Então, é uma dica interessante, caso vocês que estão aí nos acompanhando tenham a oportunidade de interagir com algum indiano no mundo dos negócios, lembrar dessa dica vai ser bacana para essa primeira interação. E uma outra coisa aqui em relação à hospitalidade dos indianos. É uma coisa que muitos brasileiros não têm conhecimento até irem à Índia ou conhecerem indianos, mas os indianos são extremamente hospitaleiros. A gente se sente até um pouquinho em casa nesse sentido quando vai para a Índia, porque eles são muito receptivos, eles fazem questão de receber bem os estrangeiros e saber se estão precisando de algo, sempre te oferecendo itens de boas-vindas ali, né? Como vão te receber,
quando você vai a primeira vez em alguma instituição, normalmente eles vão te receber com algum tipo de presente, alguma coisa simbólica ali para te dar as boas-vindas e para que você se sinta acolhido. Então, isso é muito bacana. Aí, Letícia e Leonardo, se vocês quiserem comentar mais alguns dos outros pontos, fiquem à vontade. Ah, quero sim, Natália. Tem pontos aqui muito, muito interessantes. Até vale destacar que sempre quando a Câmara realiza missões à Índia, a gente gosta de conversar com todos os delegados, né, antes do embarque, falando um pouquinho dessa cultura de negócios indiana, porque realmente pode fazer a diferença, né? Pode ajudar realmente uma boa condução, uma boa evolução das reuniões, no fechamento de negócios. Um ponto que eu gosto de destacar é que a grande maioria das empresas indianas são empresas familiares. Acontece muito aqui no Brasil também, nós temos muitas empresas familiares, mas isso mostra o tanto que eles valorizam as pessoas. Então é muito importante você não só conhecer a empresa, mas conhecer as pessoas por detrás daquela empresa. E os indianos também vão valorizar muito isso. Então, quando você for iniciar uma reunião, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho da sua família, ainda mais se a sua empresa também for uma empresa de origem familiar, é muito importante destacar esse ponto. Um outro ponto aqui que eu acho que é fundamental, que ajuda muito no quebrar o gelo ali no início dos encontros, das reuniões, é você aprender algumas palavrinhas em hindi. Né? Eles acham isso muito bacana, porque mostra que você está respeitando a cultura, teve a curiosidade de conhecer um pouquinho da língua, um pouquinho da cultura local. Então, palavras como namastê, né, que já está difundido internacionalmente, o namastê que tem um significado muito bonito, muito forte, que é o Deus em mim, saúdo o Deus em vocês. Então, você chegar numa reunião e cumprimentar com o namastê. No final da reunião, ou quando for servir alguma coisa para você durante a reunião, você agradecer com Dhanyavad, que é o obrigado, né? Também é muito simpático, vai mostrar não só a educação, mas uma simpatia. Swagatam, né? Uma outra palavra também importante, que é bem-vindo, né? É uma palavra também forte em qualquer cultura. E o Chalo, né? Ficou difundido aí na novela Caminho das Índias. Chalo é vamos, né? É o let's go deles lá. Também é interessante. E um outro ponto aqui importante, eu falei um pouquinho de durante agradecer quando servirem alguma coisa durante a reunião, eles sempre vão servir alguma coisa. Assim, sempre, biscoitos, doces, né, durante as reuniões. Como a Natália muito bem disse, eles gostam de acolher, né, os convidados. Né? Tem uma cultura, na cultura indiana, o hóspede é Deus. É por isso que os serviços dos hotéis da Índia são aí comentados, que são os melhores do mundo, né? Não só dos hotéis 5 estrelas, que ainda tem diversos, mas qualquer hotel que você ficar hospedado, você vai se sentir de fato em casa. Mas eu queria falar do chai, né? Todas as reuniões eles servem pelo menos o chai para você, né? Que é o chá tradicional indiano aí, o chá preto com marsala, né? Cada família tem a sua receita e são chás maravilhosos. E a indicação, né? O conselho aqui é aceite, eles vão ficar felizes, né, de estarem fazendo com que você deguste um pouquinho da rica gastronomia indiana. Então, sempre quando tiver numa reunião, toma o chai, além de você saborear, né, vão gostar aí do chai, vão deixar os indianos felizes. Quer destacar mais alguns pontos aí, Letícia, das suas experiências nas missões à Índia? Quero sim. Só lembrando que a hospitalidade ela vai de biscoitinho e chai até flores, presentes, né? Dependendo da visita. É realmente uma forma de hospitalidade muito acolhedora, como a Natália disse. E eu acho que, puxando aí um pouquinho com o que o Leonardo falou sobre as palavras básicas em hindi, o namastê, o dhanyavad, eu acho que é importante também quando você demonstra que você vê filmes de Bollywood, que você conhece alguns artistas, alguns autores, né? Tem indianos que são referência aí no mundo por obras relacionadas a negócios, a cultura, a literatura. Então, assim, mostrar isso para eles gera uma empatia, eles gostam. E também acho que, para mim, o que eu mais uso, né, nas reuniões acaba sendo a gastronomia. Eu gosto de falar sobre, porque eu amo a gastronomia indiana. Então, eu acho que trazer isso, né, mostrar um interesse pela cultura indiana, pelas personalidades da Índia, isso
gera uma empatia e ajuda no andamento das conversas, né? Mais de negócios. Então, acho que é um ponto bem interessante e que tem funcionado. Eu acho que, né, tudo que a gente pontuou aqui, eu gostaria de deixar um conselho para experimentarem o famoso chai. Vale muito a pena. É um sabor muito único mesmo. E para quem não teve oportunidade ainda, realmente fica aqui o conselho. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Só confirmar se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Leonardo, Letícia. Natália, só queria reforçar que, como eu falei no início, é muito importante, né, passar essas informações sobre a Índia, sobre o mercado indiano, sobre a Índia moderna. Muitas pessoas têm um pouquinho de conhecimento sobre o yoga, sobre a música indiana, sobre algum filme de Bollywood, mas é interessante sim aprofundar esse conhecimento sobre a Índia, e cursos como esse, né, bate-papos aqui como esse, eu acho que ajudam, mas que a gente está aqui à disposição, né, para poder aprofundar em cada um desses temas. A Índia é muito rica, muito complexa, e também vale a pena conhecer de perto, né? Então fica aqui o convite também para não só ler a respeito da Índia, conhecer a Índia através dos vários meios aí existentes hoje, mas assim que possível pegar um avião, ir lá ver de perto, conhecer essa rica cultura. Acho que da minha parte eu concordo com tudo que o Leonardo falou e a visita é essencial. É um país fantástico, que a gente tem muito a aprender também. Então é isso, conheçam, leiam, aproveitem nossos canais aí, tanto da Câmara para Negócios, da Associação para Cultura, e a gente está à disposição. É isso, a gente queria dar um gostinho de Índia para vocês aqui hoje mesmo. Então, a gente trouxe alguns tópicos aí para despertar curiosidade e levar um pouco de conhecimento aí sobre esse país tão rico para vocês. Então, Dhanyavad, né? Aproveitando aí que a gente acabou de aprender essa palavrinha em hindi, obrigada a todos pela atenção e por terem nos acompanhado até agora. E aí eu estou aproveitando aqui para destacar as nossas redes sociais. Como a Letícia falou, a gente tem muito mais informação nas nossas redes e através delas vocês conseguem acompanhar o trabalho da Câmara de Comércio Índia Brasil, da Associação Amigos da Índia. Então aqui a gente tem o nosso site da Câmara, o www.indiabrasilchamber.org, e o site da Associação Amigos da Índia, e aí a gente vai ter mais conteúdos culturais muito interessantes, de diversos aspectos aí, literatura, dança, enfim, né, pensando na vastidão da cultura indiana. Então, nosso site da associação é o www.friendsofindia.org.br. Então, convido a todos a seguirem as nossas redes aí e reforço que estamos à disposição para o que pudermos ajudar aí. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre Índia, e agradecer uma vez mais à Câmara Internacional de Negócios pelo convite, Academia SimBR. E é isso. Dhanyavad, namastê. Namastê a todos. Dhanyavad, namastê. Dhanyavad. Tchau, tchau. Tchau.